falou que não queria falar. Presidente, boa tarde aos parlamentares que ainda se encontram aqui, boa tarde às nossas equipes de assessoria, à imprensa aqui presente, a você que nos assiste pelo YouTube, pela TV Câmara. Presidente, a gente diariamente, tanto aqui nesta casa quanto nas nossas diligências nas regiões administrativas aqui do DF, se depara com diversas necessidades dos cidadãos do Distrito Federal. Em muitas dessas ocasiões, há um desejo verdadeiro de solucionar a questão, não só por parte dos integrantes dessa Casa Legislativa, mas também do próprio governo do Distrito Federal. Nós enfrentamos problemas graves, por exemplo, na nossa saúde. As pessoas sofrem diariamente com a dificuldade de acesso à saúde. Enfrentamos problemas graves que são admitidos, inclusive pelo atual governo do Distrito Federal, no transporte público. É um dos maiores problemas, um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Enfrentamos problemas, como bem falou aqui o deputado que me antecedeu, na nossa educação. Temos problemas estruturais nas nossas escolas. As nossas crianças, os nossos adolescentes têm muita dificuldade na sua formação e há um desejo verdadeiro, genuíno, de que nós possamos solucionar esses problemas. Mas há uma grande dificuldade que todos nós enfrentamos aqui. E ontem a leitura dos relatórios dos vetos do governador do Distrito Federal revelaram esse problema para nós. Há um problema de competência legislativa, tanto do governo do Distrito Federal, quanto desta Casa de Leis aqui. A União reserva para si própria quase todas as competências legislativas. Então, as unidades da federação ficam espremidas numa espécie de incapacidade, numa espécie de atar de mãos, de modo a não conseguir levar soluções concretas para o povo do Distrito Federal. Isso não se resume ao DF, essa é uma marca de cada uma das nossas unidades da federação. Eu vou trazer alguns exemplos. O atual governo federal exarou decreto proibindo trabalhos aos domingos. E o Distrito Federal se vê obrigado a cumprir um decreto federal. A realidade do Distrito Federal é completamente da realidade de outras unidades federativas. São realidades completamente diferentes. E nem sempre o que se aplica aqui se aplica a outra. E pode ser, eventualmente, que em alguma unidade da federação o trabalho aos domingos seja ruim. Mas para nós do Distrito Federal funcionou bem. E nós nos vemos obrigados, por conta de um decreto federal, a proibir trabalhos aos domingos. Não faz o menor sentido. As ruas do Distrito Federal estão tomadas de pessoas que moram nelas próprias, nas ruas. E nós precisamos encontrar uma solução. E estamos de mãos atadas por conta de um complexo sistema de leis no Brasil, leis federais, e também de decisões de tribunais federais que interferem diretamente na vida das pessoas que estão lá na ponta. Vida de pessoas que quem conhece a realidade de perto é o vereador, é o deputado estadual, no nosso caso é o deputado distrital, é o prefeito, e nós não conseguimos entregar soluções para essas pessoas, porque a maioria das decisões legislativas, e inclusive quando o judiciário acaba legislando, elas vêm do âmbito federal para o âmbito estadual. Isso é inadmissível. É necessário que nós façamos uma revisão do nosso pacto federativo, porque as nossas realidades são diferentes. A realidade do Rio Grande do Sul não é a realidade de Roraima. A realidade do Distrito Federal não é a realidade do Mato Grosso do Sul. Os nossos estados são diferentes, as nossas populações precisam de soluções diferentes, individualizadas. E, de fato, há um caso concreto aqui que nos divide por completo aqui nessa casa. O governador de São Paulo e o governador de Minas disseram que não será obrigatória a comprovação da vacina de Covid-19 para que as crianças se matriculem nas escolas. Eu concordo com a decisão deles e certamente haverá aqui quem discorde. Mas o problema é que quem está decidindo isso é a União, que está distante da realidade daquela população.
Cada estado tem que ter a liberdade para decidir o que é melhor para si. E é isso que a população faz quando vai até a urna e escolhe os seus representantes. E o que acontece hoje é que, como vem tudo de cima para baixo, os estados não conseguem resolver os seus problemas e não conseguem fazer cumprir, peço mais um instante, presidente, e não conseguem fazer cumprir a vontade da população que elegeu planos de governo e ideais a ver representados no legislativo e no executivo local. É urgente que o Brasil faça uma revisão do seu pacto federativo, entregando autonomia para os estados e para os municípios. Aliás, a interpretação da nossa Constituição Federal, que é a responsável por essa concentração de poder nas mãos da União Federal, a interpretação do que diz o texto constitucional varia. Eu me lembro que bem pouco tempo atrás, durante a pandemia de Covid-19, os poderes da União foram retirados e o enfrentamento da pandemia dar-se-ia, então, por meio dos estados e dos municípios. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não é mais presidente e agora voltou a vigorar a interpretação de que todo o poder pertence à União Federal. Nós precisamos rever isso. Até hoje, só houve um presidente na história do Brasil com a coragem de enfrentar este tema e de reduzir os seus próprios poderes e a sua própria esfera de atuação e as suas competências para entregar para governadores e prefeitos poder, autoridade para resolver os problemas dos seus municípios e dos seus estados. O nome do presidente é Jair Messias Bolsonaro. O governo todo dele, ele falou menos Brasília e mais Brasil. Esse era um dos lemas do presidente Bolsonaro. E talvez tenha sido por isso que ele atraiu o coração dos brasileiros, que até hoje se reúnem e se aglomeram por onde ele vai. No dia 25, agora, domingo, certamente mais de 1 milhão de brasileiros estarão juntos com ele novamente, pelos mesmos ideais de liberdade, pelos mesmos valores. Nós continuamos juntos por Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, presidente.